queremos convidar aqui o Marco Antônio dos Santos, sócio fundador da Rural Clima. Então, pessoal, não sei se todo mundo me conhece, mas meu nome é Marco Antônio. Eu sou agrônomo, todo mundo acha que eu sou meteorologista, mas não sou, eu sou engenheiro agrônomo de profissão e depois me especializei em agrometeorologia, já trabalho já há algum tempo. Já tive aqui nessa mesma salão aqui já algumas vezes, e é uma honra estar aqui novamente falando com vocês e falando aí de cana, né, falando para o setor aí de vocês, falando um pouco de clima, num ano que está sendo desafiador, né, em todos os sentidos. Ultimamente eu falo que está fácil falar de clima, porque o clima do outro lado, econômico e por tudo, está bem mais complicado, né, para falar. Então, mas vamos lá, que a gente tem bastante coisa e meu tempo é curto, né, Natália, né? Espera aí, deixa eu ver aqui, ó. Aí, agora apareceu. Tá? Tá aí. Pessoal, só vou dar uma... Eu sei que muita gente gosta de tirar foto, gosta, né? Se vocês puderem me ajudar, a hora que vocês tirarem foto, depois publicar ali nas redes sociais com as hashtags, meu pessoal adora, tá? Porque toda hora fica lá, cadê as fotos? Cadê as fotos? Né? Então, tá aqui essa. Põe lá, @ruralclima lá, tá bom? Mas vamos lá. Tá pequenininho, deu uma pequena desconfigurada aqui, mas isso daqui é os dados. Aqui eu coloquei Piracicaba, ficou bem pequenininho aqui, isso aqui estava um pouco maior, mas tudo bem. Que foram as chuvas do ano passado, né, a quantidade de chuvas do ano passado, e o que choveu até agora. Então, choveu quase 1.000 milímetros no ano passado, bem abaixo da média. Esse ano até agora já choveu em torno de 300 milímetros, né, tem mais chuvas agora. Isso dá um déficit ainda, então, só que esse ano, diferentemente do ano passado, as condições estão muito melhores. Correto ou não? Se a gente estivesse fazendo essa palestra um ano atrás, estávamos sobre fumaças de queimada, não fumaça, né, não nuvens de chuva, como está vendo aí agora. Mas, e está frio, né? Antigamente, o ano passado, a gente estava aí num baita de um calor, com ondas e ondas de calor, e esse ano estamos aí com ondas de frio, já até com geadas e tudo mais, a gente vai falar sobre isso. Se a gente pegar o ano passado, nessa mesma época, né, lá em setembro, nós estávamos aí com um pico de déficit hídrico extremamente acentuado, que foi os quase 180 dias sem registros de chuvas aqui na região, né, praticamente todo o Sudeste, Centro-Oeste, toda essa região Centro-Norte do Brasil, ficou aí de 150 a 180 dias sem nada de chuvas, então chegamos nessa época com um déficit extremamente acentuado. Começou a chover, ali final de meados de outubro em diante, as chuvas voltaram, e aí o negócio foi começando a engrenar. Aí o que aconteceu? Voltou a cair, né, drasticamente, atingindo novamente ali entre fevereiro e março, ali um pico de novo de seca, sim ou não, pessoal? Trouxe problemas para os canaviais, trouxe problema para a cultura, para a soja, para a milho, para tudo. Tá? E agora, tivemos um outono e inverno extremamente úmido, tá? E com uma quantidade de chuvas relativamente boas. Correto ou não? Hoje, você olha o solo está úmido. Você anda nas estradas, você anda aí nas fazendas, está tudo verde. Nem parece que nós estamos num período de seca. Né? Então, a diferença de 24 para 25 é exatamente essa. Né? 24, extremamente seco, esse ano bem úmido. Tínhamos aí as queimadas, né, que tomou conta de todo o Brasil, o ano passado. Voltando a chover, né, depois, em novembro, ali, e aí pegamos um dezembro e um janeiro com vários bloqueios atmosféricos que levou às terríveis secas ali de janeiro e fevereiro. E tudo isso tinha um nome, né, a laninha. E se a gente pegar as chuvas de maio, junho e julho, tirou 5 ali. Tudo bem. Mas isso aqui é maio de 2025, junho e julho. Tá? Então, a gente olha que teve chuvas em maio, teve chuvas em junho, teve chuvas em julho, poucas, mas teve, e agora prometendo mais chuvas em agosto,
setembro, como a gente vai comentar com vocês. Tá? Porém, tivemos uma geada no final de junho. Né? Alguém foi afetado aqui pela geada? Levanta a mão. Bastante ou pouco? Pegou bem? Mas pegou cana adulto ou pegou brota só? Ah, o capim foi embora? Ah, não. Aí capim é pior ainda, né? Essa pegou muito. Alguém pegou cana aqui? Alguém é produtor de cana? Pegou? Pegou. Precisou antecipar. Mas pegou broto também ou não? Só cana adulta. Não foi tão prejuízo. Deu sorte, então. Mas teve vizinhos nossos que teve que cortar a cana aqui, assim, ó. Então, conheço muita gente e pegou. Começo de julho, eu fui para Londrina fazer um evento, e aí eu sou aqui de Valinhos, né, Campinas, aqui do ladinho, e falei, vou de carro, que eu quero ver como que tá. Dava dó de ver, quando chegava em Avaré, ixi, olha, ah, sim. Nossa, que dó. Ela está mostrando as fotos aqui, ó, que dó. Mas a sorte é que ainda antecipou só um mês, né? Tá? E o pior é que agora, de novo, depois de um mês, tivemos outra. Semana passada, dia 30, pegou de novo algumas áreas. Mais embaixada, ali mais pontual, mas tivemos mais chuvas. Mais frio. Então tivemos aí, entre aspas, 2, 3 geadas aí ocorrendo aqui. Tá, e para frente? Esse é o passado e para frente. O que esperar para frente? Vocês devem estar acompanhando aí na mídia, né, com todo mundo falando. Tem a previsão de uma nova laninha agora para a safra 25, 26. A laninha volta, há uma perspectiva de laninha. As temperaturas dos oceanos estão bastante frias nesse momento, principalmente a região central, onde se dá os fenômenos climáticos El Niño e Laninha. As temperaturas estão bem baixas. E é isso que está colaborando, ou tanto para o frio recorrente que nós estamos tendo esse ano, né, esse frio mais recorrente, desde maio, né, desde abril, maio, aí, que nós estamos com esse frio. Há muito tempo, né, a gente, não sei nem há quanto tempo a gente não ficava tanto tempo de blusa de frio e via esses frios, né, tão duradouros, assim, porque normalmente tinha um dia, 2 dias de frio, você lembrava que estava no inverno, punha casaco, tirava o cobertor, passava 2, 3 dias, temperaturas altas, né? Esse ano não, esse ano. E outro ponto, amplitude térmica. A gente está tendo grandes amplitudes térmicas esse ano. O que é amplitude térmica? A diferença da temperatura noturna com a mínima e da máxima, né? A mínima que se dá nas primeiras horas do dia, ali por volta das 6, 7 horas, e a máxima que dá ali por volta do meio da tarde, lá para 2, 3 horas da tarde. Então, essa amplitude, em alguns dias, em algumas localidades, está chegando até a 20 graus. Ou seja, amanhece ali com 12, 13, e durante a tarde batendo acima de 30 graus. De um lado, isso está favorecendo bastante o desenvolvimento, mas, por outro, tem algum produtor de milho aqui? Não? Você é produtor de milho? Está com milho no campo? Não? Porque a grande preocupação... Alguém apontou aqui. Ah, aqui. Você está com milho no campo? Está secando rápido? Ah, já foi? Porque a grande preocupação, né? Está todo mundo se queixando também que o milho não seca. Vai, colhe com umidade por conta dessa amplitude térmica aí que está tendo. Tá? E os modelos indicando aí uma volta da laninha, principalmente agora para a primavera. Então, se você pega aí os modelos indicando uma tendência de laninha para o meio do ano. Agora. Então, provavelmente, o pico da laninha vai ocorrer ali em volta de novembro. O ano passado, esse pico se deu bem na virada do ano, entre dezembro e janeiro, e por isso a seca daqui de janeiro e fevereiro. Esse ano, ele está se mostrando ali por volta, aqui, ó, né, se você pegar, ele está se mostrando ali em torno
no mês de novembro, isso pode trazer uma certa irregularidade de chuvas para a segunda quinzena, ou, desculpa, segunda quinzena não, segunda metade da primavera, ou seja, novembro e dezembro, podemos ter, sim, alguns períodos mais secos aqui na região. Tá? Não descarta a possibilidade de alguns períodos aí, entre novembro e dezembro, a gente ficar sem chuvas. Ou, se chover, chuvas extremamente irregulares. Então, você está aqui, você vê um canudo de chuva lá, olha para lá, cadê a chuva? Ou arma aquele tempo, você fala, agora cai, dá 5 minutos, chuva vai embora. Tá? Isso pode acontecer, sim, entre novembro e dezembro, ali, até começo de janeiro, porque o pico vai dar. No entanto, quando a gente olha o verão, se esse modelo tiver 100% certo, a gente observa que haverá um aquecimento das águas do Pacífico durante o verão. Se isso for uma verdade, o verão nosso vai ser extremamente chuvoso. Então, você teria uma primavera um pouco mais seca, isso principalmente na segunda metade, que é ali entre novembro e dezembro, e o janeiro, só que voltando a chover muito bem no verão. E isso, para a cana, formidável. Sim ou não? Ou não? Cara, eu sei que vocês acabaram de comer, tá aquele sono. Eu sei disso, mas vamos tentar, né? Anima. Hein? É bom ou não? Sim. Sim. Entendeu? Diferentemente dos grãos, que vão precisar de água ali na primavera, mas para a cana, se chover muito bem a cada 20 dias, é o melhor dos mundos. Correto ou não? Se der uma boa chuva. Então, isso na primavera. E voltando a chover bem no verão, é um prato cheio. Tá? Então, quando se olha agora os próximos dias, essas chuvas foram agora do começo da semana, mas há previsões de chuvas agora para... Hoje é terça, né? Para quinta, sexta-feira, tá? Aqui na região. Há previsões de mais chuvas na semana que vem. E aí depois entra uma massa de ar polar, esse que é o grande ponto. Tá? Entra mais uma onda de frio, principalmente agora no final de semana, e vai coincidir no domingo, que é o Dia dos Pais. Então, já deixo meus parabéns a todos os pais aí, né? A todos nós, né? Porque eu também sou pai. Eu deixo um parabéns porque se preparem para o frio no domingo, dia 8. Já deixa as garrafas de vinho já certas, né? A churrasqueira já prepara limpa, porque tá? Vai ser um dia muito bom para tomar um bom vinho e fazer um churrasco na frente ali para aquecer, porque vai ser um dia mais friozão aí no domingo. E há o risco, sim, de geadas. Não descarta a possibilidade, porém, nada comparado a de junho. Nada comparado com aquela onda de frio de junho, lá do dia 20 e pouco de junho. Porém, a gente não descarta a possibilidade de ter pegar uma área de baixada, uma área perto de mata, palhada de... Porque o grande problema da cana é a palhada que sobra, que puxa a geada, né? Porque ela não esquenta, aí é uma matéria morta, então à noite ela perde muito calor, e aí, se pega um dia mais frio, uma noite mais fria, né? Não um dia, uma noite mais fria, pode amanhecer aquela palhada branca, aquela formação de gelo. Então, não descarta essa possibilidade, nada amplo, nada generalizado, mas a gente pode ouvir relatos, principalmente nas regiões mais no interior aqui de São Paulo, alguns relatos ali de geadas, como aconteceu na quarta-feira passada, dia 30, que teve alguns pontos de geadas em Ribeirão Preto, ali na região, teve Monte Azul, sabe, algumas regiões ali já teve formações de geada, então pode ocorrer, não descartamos essa possibilidade, principalmente no dia 20. Tá? Por que isso? Porque havia até uma possibilidade no dia 10, de gear no sul de Minas, pegando áreas de café. Isso o modelo ontem mostrou isso, hoje já tirou, né? Mas havia essa possibilidade de ter algumas geadas.
E aí, quando a gente olha a previsão, e aí que a gente vai conversar bastante, quando a gente olha a previsão para agosto, setembro e outubro, lá, como eu já falei para vocês, ó, a gente vê que setembro, agosto, está mostrando aí pelo menos algumas chuvas aqui na região de vocês. Setembro, as chuvas já mais ou menos, com o regime de chuvas consolidado. E aí, outubro, e se você pegar novembro, ó, como eu te falei, existe a possibilidade de termos alguns períodos pontuais aí. Então, chove hoje, tipo, vai chover sexta-feira. Quando volta a chover daqui 10 dias? 10, 12 dias, fica, abre. Tá? E aí, quando você olha aqui, ó, essas manchas vermelhas, são chuvas acima de 200, 300 milímetros acumulados durante o mês, você começa a observar que o janeiro, olha o fevereiro, ó, extremamente chuvoso. Tá vendo? Vermelho para roxo. Existe uma grande possibilidade de termos um verão extremamente úmido. Tá? Em detrimento com o sul do Brasil, que pode novamente, o Rio Grande do Sul pode sofrer novamente com algumas estiagens. Tá? Tudo por conta da laninha. Então, há uma possibilidade grande, sim, tá? De que a primavera, voltando aqui, ó, a primavera, seja pegar um outubro um pouco menos, tá vendo? Ó, novembro, e depois voltando em janeiro, dezembro, fevereiro, ó, março, e abril já diminuindo as chuvas. Se realmente acontecer aquela escalada da temperatura do Oceano Pacífico em pleno verão, eu não descartaria, isso eu estou falando já lá para março, abril de 26, tá? Não descartaria um corte prematuro das chuvas, como aconteceu em 24. Porém, para acontecer isso, as temperaturas do Oceano Pacífico têm que aquecer rápido. A atmosfera entende que é um laninho, e ela corta as chuvas mais cedo, como aconteceu em 24. Lembra, o ano passado, que as chuvas já no final de março e início de abril cortaram e só retornaram em outubro. Não estou falando que o ano que vem vai ser isso, pelo amor de Deus. Não tem nada ainda previsto. Mas existe essa possibilidade de que a gente tenha um período, agora as chuvas chegando mais cedo. Em agosto a gente já vai começar a ter chuvas. Então as chuvas antecipam esse ano. Isso é um ponto positivo. Porém, para moagem, para usina, isso é bem complicado, porque com uma primavera mais úmida, você tem uma quantidade maior de dias de paralisação, sim ou não? Hein? Né? Dias maiores, então isso para a indústria, isso é um ponto negativo. Isso a gente está até conversando com vários clientes nossos que são de usina, pode gerar uma quantidade maior de canabisada para 26, mas existe a possibilidade ali de um verão bem úmido, colaborando aí para uma produção bem maior, né, um ganho de produtividade enorme para a safra 2026. Então, olhando o clima, não vejo grandes problemas com relação à chuva. Tá? Outro ponto que eu esqueci de colocar aqui é as temperaturas, pessoal. Temperatura. Ainda vamos continuar com essa grande amplitude térmica, ondas de frio chegando, pelo menos entre agosto e setembro. A gente não descarta a possibilidade de novas ondas de frio, agora como vai ter agora dia 10, outras ondas de frio em setembro e uma primavera fria. É um ano onde a primavera vai estar fria. Então não vai ter onda de calor, como a gente teve em 24? Pode ter, mas de curta duração. Está longe de ser aquelas ondas de calor que a gente viu em 2023 e 2024. Tá ok? Aquelas que você fica 15 dias sem nada de chuvas e temperaturas acima de 40 graus. Por que isso? Em 23 e 24, estávamos sob efeito do El Niño. E toda vez que temos esse fenômeno atuando, e quanto mais intenso ele está, maiores são as temperaturas globais. Então, como a gente estava realmente
tanto 23 quanto 24, e principalmente 24, sobre efeito do El Niño, por isso as ondas de calor tão grandes. Esse ano, por causa de uma laninha, a atmosfera está mais fria e a gente pode ter, sim, ondas de frio. Vocês lembram, eu sei que já faz muito tempo, mas vocês lembram de que em 2022 nós tivemos uma geada bem no dia 2 de novembro, bem no dia de finados? Alguém lembra disso ou não? Não? Cara, foi agora. Tá? Tá muito longe, né? Tá, não lembro nem que eu almocei, né? Quanto mais... Mas, por conta da laninha, lá em 2022, a gente teve... Então, vai ter esse ano? Não sei. Não, já está acabando já. Tá? Não sei. Mas que a possibilidade de a gente ter ondas de frio e temperaturas baixas ao longo aí de 2025, agora na primavera, né, nesse final de inverno e primavera, ainda são altas. Então, eu me preocuparia muito mais com as ondas de frio do que propriamente com chuvas esse ano. Apesar das possibilidades ali de alguns períodos de estiagem entre novembro e dezembro. Entenderam? Sim ou não? Tá. Então, basicamente, pessoal, eu vou estar depois ali conversando, fazendo a mesa, né, o bate-papo ali na mesa, mas basicamente é isso que vai acontecer com o clima esse ano. Então, recapitulando, é um ano onde você tem uma laninha em formação, provavelmente ela chegue ali em meados da primavera, por volta de novembro, entre novembro e dezembro ela se instala. Com isso, as chuvas antecipam, então nós vamos ter chuvas direto agora. Assim, direto assim, né? Agosto tem chuvas, depois setembro, e aí final de setembro para outubro o regime de chuvas se instala. Essas estiagens e frio. Ok? Eu não coloquei nada dos Estados Unidos, mas alguém quer que eu fale dos Estados Unidos aqui? Sim ou não? Vocês acabaram de almoçar, hein? Querem mesmo que eu fale? Cuidado com... Né? Pessoal, eu só tenho para falar uma coisa dos Estados Unidos. E não é do Trump, tá? Não é lá do tarifaço, nada disso. O que eu tenho para falar é o seguinte, vai muito bem, vai continuar bem, e eles vão produzir uma das maiores safras da história. Semana passada, não lembro se foi quinta ou sexta-feira, acho que foi sexta-feira, quinta-feira à tarde, né? Quinta-feira. Um cliente me ligou, querendo saber dos Estados Unidos. Cara, a gente vasculhou os Estados Unidos para achar alguma coisa que pudesse justificar um aumento de preço, alguma coisa. Nada. Nada. Tem chuva direto nos Estados Unidos, agora, e agora, o mês de agosto, é o principal mês para eles, né? É o mês que define a safra realmente. Do dia 15 de julho até ali, 10 de setembro, é quando realmente define a safra norte-americana. E não tem nada. Tem chuva, temperaturas amenas, tem alguma onda de calor chegando, mas é curta, só que é onda de calor com chuva. Então, não tem nada. Nada que traga alguma coisa que possa falar assim, não, ó, tem uma semana seca, tem ondas de calor, mas não vai. Não vai mexer. Então, e tudo está caminhando para que os Estados Unidos coloque uma safra de milho acima de 400 milhões de toneladas na praça. Vai ser a maior safra de milho da história dos Estados Unidos. A maior safra deles, se eu não me engano, foi em torno de 380 e poucos milhões. Eles vão colocar 400 milhões de toneladas. Soja, bem menos, mas, mesmo assim, uma safra muito, muito boa de soja. Eles vão colocar, apesar de toda a redução de área que eles tiveram, o clima está ajudando tanto, que boa parte da redução de área vai ser compensada pelas produtividades que estão sendo previstas. Então, tanto soja quanto milho, não tem nada para falar dos Estados Unidos. Desculpa.
Bem que eu queria falar, ó, apostem que vai quebrar, né? Vai vir uma seca severa, onda de calor. Mas não tem, cara. A gente procura, mas não acha. Quer? Um tornado. É que tornado, vamos lá, o problema de tornado é igual chuva de pedra aqui, né? O estrago, quando dá uma chuva de pedra, o estrago é gigantesco, mas é pequeno em comparação, entendeu? Você fala, deu uma chuva de pedra em Piracicaba. Pô, quebrou Piracicaba, mas representa para o setor sucroalcooleiro no Brasil, entendeu? E muitas vezes não pega o município de Piracicaba, pega uma região. Então, assim, tornado está tendo, mas faz um estrago assim, né? Você vê só um e vai embora. É para quem está ali, né? Agora, nem furacão que a gente achava que ia ter, vamos ver agora, né? Se surge alguns furacão, alguma coisa. Ah, você fala, mas assim, até para dar uma balançada, né? Para dar uma chacoalhada nesse mercado, né? Porque está chato. Está chato, né? Eu converso com o pessoal de mercado, a gente tem muita consultoria de mercado, e os caras só, assim, vai lá para falar e do tarifaço, dessas coisas. Mas parece que vai ter uma palestra de economia agora. É para isso, que assim, preço não tem, é só baixista. Tá? Infelizmente. O Brasil vai colocar uma safra de 130, quase, acima de 120 milhões de milho no Brasil. Tem já uma estimativa de produção de soja para o Brasil acima de 170, já falaram 180 milhões para essa safra. Se tudo correr bem, né? Tem um monte de coisa ainda para acontecer. Mas então, tá? Pessoal, eu só quero terminar com isso daí. Mudanças climáticas. É 2 minutos que eu peço para vocês. E o único slide que eu vou apresentar é esse. Não tem uma imagem, não tem nada, é isso. Isso é um papo sério. Eu estou ali faz um ano e pouco, já que toda apresentação que a gente faz, a gente leva esse slide. Eu estou aqui para falar que isso é uma realidade e que esqueçam esse papo de aquecimento global, desmatamento, esquecem tudo isso. Isso não está nisso daí. Entenderam ou não? Porque falar de mudanças climáticas no meio rural, quando você coloca esse termo, todo mundo vira a cara, sim ou não? Porque a gente é o patinho feio. Se o mundo está do jeito que está, o culpado é o agricultor, correto ou não? Mentira. Ponto. Eu não quero entrar nessa discussão, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o fato é, se vocês começarem a observar os eventos extremos, seca, inundações, frio extremo, calor extremo, está ocorrendo com uma maior frequência do que anos anteriores. Sim ou não? Ponto, acabou, é isso que eu quero saber. É isso que vocês têm que saber. Se ele está ocorrendo com uma maior frequência, eu posso fazer as mesmas coisas na minha lavoura como eu fazia anteriormente? Sim ou não? Acabou. É isso que vocês têm que saber. Eu não quero discutir isso, porque isso, para mim, é papo. Deixa para jornalista. Opa, desculpa. Eu sei que tem um monte de jornalistas aqui. Desculpa. Né? Mas, assim, deixa para esses pessoal que gosta de meter pau. Eles metem um pau comendo uma picanha, né? Um prato de arroz com uma picanha, né? Comendo nosso açúcar, não é isso? Isso é fácil falar. Mas o que eu tenho que mostrar é isso. Os eventos extremos estão ocorrendo com maior frequência. E se vocês não tomarem cuidado e não fizerem um dever de casa dentro da propriedade, eu tenho certeza que daqui a alguns anos vocês estão vindo sentar nessa mesma mesa só para ver os amigos que estão bem-sucedidos e almoçar. Porque na profissão, na área, vocês não estão mais. Ou vocês arrendaram, ou vocês venderam, porque esse papo é sério. A gente está sentindo na pele. Nós que trabalhamos com clima, e eu que trabalho com clima há mais de 20 anos, eu estou sentindo na pele essas mudanças climáticas, porque o quanto está difícil entender os modelos climáticos. Entenderam ou não? Então, preste muita atenção nisso. Era isso que eu tinha para falar. Não quero me entrar em detalhes com isso. Isso é um tema extremamente polêmico, mas que hoje é uma realidade nossa. Mudanças climáticas, que é cíclico. Pode ser cíclico. Pode ser. Certo? Mas que se é cíclico ou não, está nos afetando hoje.
Correto ou não? Não dá para esperar para amanhã esse clima mudar e voltar ao que era antes. Correto ou não? Não dá. Não dá. Porque a gente produz hoje para colher amanhã. Não é isso? Então, por favor, preste muita atenção nisso. Tá ok? Quero agradecer. Muito obrigado. E aí a gente vai para o debate, não é isso? Obrigado, pessoal. Chico, muito obrigado. Primeiro, boa tarde a todos, pessoal. É um prazer enorme estar aqui hoje sendo moderador desse tema tão importante, clima. Marco, obrigado pelas palavras, foi assim sempre atual, né? E eu, Matheus Torresan, estou na Coplacana praticamente há 14 anos, tá? Hoje estou como gestor da filial de Cerquilho. Também sou cooperado da Coplacana e também sou pequeno produtor, tá? Então, assim, a gente vive na pele o que o produtor rural sente ali, tá? E nessa jornada minha na Coplacana, esses longos 14 anos aí, o assunto acho que mais vem à tona é clima, tá? E eu acho que muito bem colocado pelo Marcos, as mudanças climáticas que tanto se fala na mídia, se elas forem levadas a sério na prática, de fato elas estão mais frequentes no modelo atual. E o que a gente vê lá na ponta no cooperado nosso? Tem cooperado nosso que, de fato, está com dificuldade e tem cooperado que está fazendo acontecer. O que esse cooperado está fazendo? Ele está se adaptando às mudanças, como muito bem falado pelo Marcos. Então, quem está aqui hoje, nesse dia, nessa palestra, nesse ciclo de palestras, nós já passamos aqui pela manhã por tributação, por irrigação e por sucessão. Quem está aqui hoje, com certeza, vai ser mais bem preparado para enfrentar esse mundo aí fora. Fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo tinha sucesso na vida, tá? E vou linkar um pouco com o propósito da Coplacana, que ele é muito vivo, ele é muito profundo, tá? Coragem para conectar sonhos e transformar vidas. Quem está aqui hoje teve coragem de sair lá da propriedade, lá do seu sítio ou da sua empresa, para aproveitar esse momento aqui, já está na frente. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui presentes. Espero que esse debate, essa mesa, que não é mesa, né, Chico? Seja de boa valia para vocês, que vocês saiam ainda melhores, tá, turma? Então, só fazendo um preâmbulo aqui, eu vou passar aqui para cada colaborador das empresas se apresentarem brevemente, e depois a gente dá sequência com as perguntas. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Furlan, sou coordenador técnico agronômico da ACO no Brasil. Iniciei na empresa há 1 ano, e a gente tem trabalhado aí em parceria com a Coplacana. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Matheus, pelo convite de estar aqui na mesa. Parabéns à Coplacana pelo evento. Meu nome é Camilo, sou engenheiro agrônomo, 15 anos de experiência no mercado, dos quais metade eu trabalhei em usina, entendendo o desafio de produzir. Então, a gente sabe que não é fácil o dia a dia de vocês. Hoje estou no desenvolvimento de mercado da Adamar Cana Brasil. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou gerente de contas da Errara, atendendo exclusivamente a Coplacana. Então, já quero agradecer de antemão a Coplacana, ao Matheus, a todos que aqui estão presentes, pela oportunidade de nós poder estar conversando. Eu sou gaúcho e o Marco Antônio, eu estou vendo recente do Rio Grande do Sul para cá, e o clima, Matheus, lá é algo que tem nos prejudicado muito nos últimos 4 anos. Se não é seca, é enchente. Então, concordo contigo com o que o Marco colocou. É um assunto extremamente importante que, hoje em dia, nós lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente já está vivendo readequações por causas de crédito. Então, é algo que as mudanças climáticas, os extremos, estão acontecendo lá já. Então, é extremamente importante esse assunto aí. Boa tarde a todos. Eu sou o Celso, eu trabalho na Sumitomo Químico, na Paz do Meio do Mercado. Quero agradecer à Coplacana pela oportunidade e agradecer vocês pela presença. Acho que eu já me apresentei, né? Mas, assim, só completando, a gente está sentindo isso na pele com o Rio Grande do Sul, né? Porque não tem como, a gente fala de clima. E o Rio Grande do Sul hoje é o estado brasileiro que mais está sendo afetado. Eu tive lá algum mês atrás, acho que nem isso tive lá,
E realmente a falta de crédito, né? Isso é uma coisa que é difícil ver. O produtor ele quer plantar, ele quer fazer, só que não tem dinheiro. E não é porque ele não quer mal pagador, não é porque ele não tem produção. Desde a safra 21, 22, né? Ou ele perdeu 2 por seca, uma por inundação, que foi a outra, e agora uma por seca de novo, e está beirando uma outra seca, né? Então, se realmente essa laninha se confirmar, até, infelizmente, eu falei, vai ter que fechar o Rio Grande, né? Porque não tem mais crédito. Então, realmente, é um problema sério para o gaúcho. Só que o gaúcho é muito resiliente, cara. Ele é muito resiliente. Mas vamos falar de coisas boas. Tá, joia, pessoal. Muito obrigado pela apresentação de vocês. E a gente vai dar sequência aqui com as perguntas, turma. E vou fazer um link aqui, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer é para o Felipe Furlan, da empresa Acron, né? Eu citei no começo que alguns cooperados nossos, mesmo diante das dificuldades, eles estão se mantendo no negócio e prosperando. O que eu tenho notado que o principal fator disso é produtividade. Produtividade com o soja, produtividade com o milho, produtividade com a cana. Fazer mais na mesma área. Eu sei que não é fácil, tem todas as dificuldades, tá? E, nesse sentido, eu gostaria que você, Felipe Furlan, falasse sobre a Acron e, mais especificamente, dos produtos que a empresa tem trabalhado em parceria com a Coplacana nesse sentido. Bom, Matheus, a Acron, né, ela é uma empresa global, né, produtora de fertilizantes. Provavelmente vocês não ouviram falar da Acron antes, mas já utilizaram um produto da Acron, porque ela fornece ureia, fornece nitrato de cálcio, é a principal fornecedora de nitrato de amônio ao Brasil. E, além disso, a gente fornece os NPKs. Né? O que seriam esses NPKs? O nitrogênio, o fósforo e o potássio no mesmo grano. E a gente tem trabalhado hoje com a Coplacana, né, principalmente focada nesses NPKs. Quais seriam esses NPKs? O triplo 16, que já é um produto muito bem consolidado aí no mercado brasileiro, né, muito utilizado para cana-de-açúcar, para café, para milho, né, para HF. Além disso, a gente tem uma outra tecnologia que a gente está trazendo hoje também, que é um produto que é o 18620, focado exclusivamente para cana-de-açúcar. Temos também um outro produto que seria o 200816, focado aí para café, né, e para milho. Todos eles agregando essa tecnologia de NPK no grão, base nítrica e amoniacal. Muito bom, Felipe. Obrigado, viu? A segunda pergunta agora vai para o Camilo Ferrarese Gianchini. Vou pegar o gancho que o Marcos falou na palestra. Ele comentou algumas as variações, aí, as instabilidades climáticas, né? Eu sou piracicabano, frio para mim é um desastre, tá, turma? Então, esse ano eu estou sofrendo, tá? Então, passamos por geadas, né, Marco? E anos anteriores aí, calor demais. Os 2 últimos anos foi de suar na sombra, né? E aí, Camilo, eu queria que você falasse um pouquinho se existem produtos que podem auxiliar a planta a enfrentar esses momentos de maior estresse causado por essas instabilidades climáticas durante o seu ciclo produtivo. Vamos lá, bem colocado, Matheus. Até pegando o gancho que o professor Marco falou, hoje nós temos ferramentas, assim como a Rural Clima, e que nos coloca previsibilidade do clima, né, professor? Acho que com assertividade de 85%, próximo de 90%. E eu sei que no dia a dia vocês não deixam de fazer o arroz com feijão bem feito. No caso, como o amigo colocou aqui da Acron, toda a disponibilidade que ele tem de nutrientes e tudo mais. Agora, o que nós podemos fazer como um plus para a cana, né, para todos os cultivos? Quando a gente olha para o portfólio da Adamar, nós temos hoje Expert Grow, que é uma solução extrato de alga, de ascofilonodosum, né, que são os bioestimulantes, que já foram comentados de manhã aqui também. E hoje é conscientização, né, que o bioestimulante deve ser utilizado, estuda-se muito sobre a bioestimulação, e nesses momentos em que a gente vai ter, então, pouca chuva, mas tem luminosidade, ou eu tenho muita chuva, baixa luminosidade, eu preciso abrir mão dessas ferramentas. Então, utilizar os bioestimulantes vai fazer com que a minha planta absorva mais nutrientes, com que ela se torne mais eficiente, né, a enfrentar um momento de seca, que ela feche os estômatos antecipadamente para não sofrer uma desidratação. Então, tudo isso, a planta fica mais inteligente para passar por esses estresses abióticos. Então, utilizar ferramentas como o Expert Grow, hoje a gente vê como uma solução
para poder compor o manejo. Não é em termos de substituição jamais, mas que ela vai conseguir deixar a planta apta a passar por todas essas intempéries, momentos que a gente tem aí de mais seca, de mais calor, de mais luminosidade, e não deixar de acumular biomassa, que é o que a gente precisa, porque no final do dia a gente precisa entregar a TCH e a TR lá para a usina. Obrigado, Camilo. Dando sequência, a gente vai fazer o questionamento agora ao Tiago, ele é da empresa Errara, né? Ô Tiago, como que a Errara posiciona seus herbicidas em função do clima? Legal, Matheus. Se nós pensarmos no manejo da cana, a gente pode ter a cana-planta, o quebra-lombo ou também a cana-soca. Nesses 3 manejos, nós temos um produto que foi recentemente lançado, inovador, que é o Yamato. O Yamato é um novo pré-emergente que vem com uma tecnologia toda embarcada, um produto que tem facilidade de passar a palha, com uma dosagem baixa de aplicação, e um produto que está sendo muito reconhecido pela seu excelente controle em plantas daninhas de semente pequena. Podem observar que todas as plantas daninhas que ele controla são de semente pequena. E, além disso, um ponto extremamente importante é o reconhecimento pela seletividade que ele tem. Então, você pode posicionar ele numa cana de cana-planta de 12 meses, 18 meses. No quebra-lombo, nós podemos posicionar. E na soca, se for uma situação úmida ou uma situação seca, a gente também tem a possibilidade de utilizar ele. Então, é um produto muito flexível para vocês adaptarem e utilizarem ele na lavoura de vocês. Depois disso, do Yamato, a gente tem alguns derivados que possuem o Yamato. Um deles é o Falcon, por exemplo. O Falcon é um produto que, na cana-planta, aí a gente direciona mais para uma situação úmida. A mistura do Falcon vai ser o Yamato mais a flumioxazina. E aí você traz algumas vantagens, por exemplo, como o controle de folhas largas também agregado. E o Flumizin é um produto que vocês já conhecem, já dominam, já utilizam há muitos anos na cultura da cana. Além disso, ainda, antes de nós terminarmos a conversa sobre a cana-planta, a gente também traz agora o Sonda HT. O Sonda HT é uma terbutilazina que vem muito no mercado. Hoje já não se utiliza mais muito na cana a atrazina, mas ele vem nesse mercado da ametrina, nesses posicionamentos. Um produto para germinação branca, com algumas vantagens. Um produto que já tem óleo na sua formulação, então isso vai trazer praticidade para o produtor na hora de fazer o processo de dosagem. Ele não precisa dosar lá o produto e depois usar o óleo. Ele ganha em praticidade nisso aí, Matheus. Outro ponto, é um produto que é conhecido pela característica ambiental, onde é um produto seguro, que nós não temos problemas por lixiviação. A atrazina, por exemplo, hoje, ela nos meios regulatórios ambientais, ela está passando por um processo de lixiviação. Isso muito é pela questão de contaminação em lençol freático. Então, o Sonda HT, que tem a terbutilazina, não tem esse problema de lixiviação e de contaminação no lençol freático. E só um ponto, né, pessoal? Ele é um produto que a gente posiciona para a situação úmida. Quando a gente vai para o quebra-lombo, aí eu já comentei sobre o Yamato, a gente pode posicionar ele sempre com um parceiro, né? Aí o parceiro que a gente entende que o CTV recomenda lá na ponta, conforme a planta daninha que tem, pode ser um sulfentrazone ou um diclosulam. E aí, indo para cana-soca, para fechar a resposta da pergunta, Matheus, na cana-soca, a gente tem de novo a flexibilidade de usar o Yamato em qualquer momento, mas aí o Falcon eu já comentei, que a gente pode utilizar ele lá na situação úmida. Agora, se a gente vai para uma situação de uma soca seca ou uma soca semi-úmida, a gente traz o Ritmo, que é outra inovação. O Ritmo é a mistura também do Yamato com a micarbazone. E essa mistura ela é feita propositalmente, porque, primeiro, para melhorar a seletividade, que vocês sabem o que pode acontecer com a micarbazone. Então, essa mistura ela é, sim, mais seletiva que outras misturas de tanque. Tá? E
também não é só a questão de você misturar um Yamato com amicarbazone. Ele também tem coformulantes que ajudam no processo, por exemplo, de passar a palhada. Isso também traz vantagens. Então, quando a gente tiver lá uma situação que tu já não tem mais só folha estreita, que você tem alguma folha larga acontecendo no manejo de soqueira, a gente pode, nessa situação, incrementar o ritmo também. Tá ok, Thiago. Obrigado pelas colocações, tá? Dando andamento, turma, vamos fazer o questionamento agora para o Celso Luiz da Silva, da empresa Sumitomo. E, assim, como já citado pelo Marcos, né, nós tivemos algumas geadas aqui no estado de São Paulo no mês de junho. E, de fato, foram geadas até extremas em algumas regiões, né? O que a Sumitomo tem de ferramenta para auxiliar os produtores na recuperação desse canavial afetado pela geada? Matheus, obrigado pela pergunta. A Sumitomo é uma empresa recente no mercado, aqui principalmente trabalhando o B2C, que são clientes, né? E muitos, talvez, produtores não conheçam a Sumitomo. A Sumitomo traz uma inovação que é o Progib para essa ferramenta, nesse sentido. Por quê? O Progib, que é um ácido berérico, vai atuar alongando esse como, fazendo com que essa cana que está sofrendo, ou sofreu geada, aí está sofrendo também um pouco de estresse hídrico, né, possa recuperar esse desenvolvimento dela no período chuvoso. E nós conseguimos recentemente, não só um registro para uma aplicação, mas para 2 aplicações no intervalo de 30 dias. E esse resultado está trazendo para a gente uma rentabilidade muito interessante, né? Em alguns locais, a gente tem observado até 7, 8 toneladas a mais, TCH a mais, quando a gente faz a aplicação. Então, a gente acredita que o uso do Progib, numa situação dessa, onde a cana passou por estresse, envolvendo seca, envolvendo geadas, né? Demorando uma recuperação, mas voltando às chuvas a partir agora do verão, pode trazer para o cliente, para o produtor, a quantidade, né, vamos dizer, de recuperação que ela não teve devido às condições diversas de clima. Tá ok, Celso. Obrigado pelas colocações. E, assim, Marcos, vou só fazer um gancho aqui. Você comenta na palestra sua que há a possibilidade de antecipação das chuvas, né? Vou fazer uma colocação agora pensando mais no produtor de soja, né? Você já comentou que o produtor de cana ele pode ter um benefício pelo verão ser mais chuvoso, né? E, assim, nós estamos vindo com um solo um pouco mais umidade. Tem produtor de soja querendo colocar semente no chão já, tá, turma? É que não chegou a semente, por isso, tá? Mas, assim, a perspectiva é que esse ano se antecipe o plantio de soja, né, Marcos? Se coincidir a previsão de fato, Sim. chover mais cedo. Isso já aconteceu há 2 ou 3 anos atrás. Aí depois veio uma cacetada lá em dezembro, que você comenta que talvez pode acontecer. Pode acontecer. Porém, tem uma diferença. Esse ano as temperaturas, conforme você citou, serão menores. Para o produtor de soja, Marcos, qual que seria a estratégia, sim, em termos bem práticos, tá? Se, de fato, a previsão, que não é precisão, né, ela é previsão, ela se consolidar, que vai antecipar a chuva, ele, de fato, deve começar a plantar já na primeira chuva? Se puder falar um pouco a respeito, seria bom para a gente aqui. Primeiro, Matheus, é o seguinte, deixar bem claro que não é porque é um ano com uma primavera mais fria que a gente não vai ter ondas de calor. Que deixe bem claro isso. Porque depois, aí lá para novembro e dezembro, tem umas ondas de uma semana extremamente quente. Você falou que ia fazer frio e não cadê, né? Não é bem assim, não. Então, a gente pode ter essas ondas de calor, não tão intensas como foi 24, mas podemos ter as ondas de calor, que deixe bem claro isso. Eu, pensando que há uma possibilidade de novembro e dezembro, talvez com algumas estiagens, e aí, coincidentemente, com algumas ondas de calor, plantar mais cedo é um risco que tem que ser um risco calculado. Por quê? A soja plantada aqui na região é área de reforma de cana. Então, precisa de um planejamento. Quando você vai querer colher sua soja, preparar seu terreno e plantar? Vai ser em fevereiro? Então, você tem que arriscar mais. Ah, não, posso jogar mais para abril. Então, espera mais um pouco. Entenderam ou não? Então, eu acho que vai muito mais do planejamento e sabendo que plantios bem cedo corre-se um risco. Porém, se eu não me engano, eu acho que a data para plantar soja do vazio sanitário aqui em São Paulo é 1º de outubro. 1º de setembro já pode aqui? Eu achei que era outubro, cara. Então, estou atrasado um mês. Para mim,
Porque era em outubro. Então, que verdade, essa região aqui mais leste, está certo. Então, assim, talvez ali para o dia 20 de setembro até encontre condições. O problema, Matheus, que eu falo, não é a chuva, é o vizinho. Por que o vizinho? Você fala, não, eu fui na palestra lá da Coplacana, ouvi o Marco, ele pediu para mim plantar um pouco mais cedo. Mas se o vizinho estiver plantando, duvido que segure. Não segura, viu, Marcos? Imagina, esquece. Então, assim, mesmo que a gente sabe que o solo está úmido, né? Assim, o solo está úmido, e se chover ali coisa de mais 50, 60, 70 milímetros ali na segunda quinzena de setembro, vai ser muito difícil segurar o produtor. Mas que ele tenha ciência que é um risco calculado. Tá ok, Marcos. Obrigado pela colocação. Esses termos práticos acho que é bom para a gente. Eu estava na mesa ali, inclusive com 2 cooperados nossos. Eles não falaram isso para mim falar aqui em cima, mas eu senti que eles estavam querendo perguntar, tá? Mas Marcos, obrigado pela colocação, tá, Marcos? Mas eu plantaria assim, ó, eu não plantaria nas primeiras chuvas, tá? Não plantaria, mas Tá, joia. Obrigado. falar uma coisa e agir a outra, né? Tá. Dando sequência aqui, pessoal, a pergunta agora de novo para o Felipe Furlan, da Acron. Qual a relação entre o clima e os fertilizantes, Felipe? Bom, Matheus, a gente sabe, né, que a nutrição de plantas ela tem uma relação muito estreita, aí, principalmente com temperatura, né? Determinados nutrientes, como, por exemplo, o potássio, na abertura e fechamento de estômatos, né? E, na universidade, eu tive um professor que sempre falava para a gente, a planta, ela bebe, ela não come. Então, esse nutriente, ele tem que estar em solução. Então, uma característica muito importante que o produtor tem que estar atento é na questão da solubilidade desse fertilizante, né? E os produtos da Acron, a gente fez diversos testes em termos laboratoriais, e eles têm uma solubilidade superior, né, comparativamente a alguns concorrentes do mercado. Isso, consequentemente, né, faz com que esse nutriente esteja na solução do solo de uma forma rápida e prontamente disponível, porque essa planta precisa absorver esse nitrogênio, precisa absorver esse fósforo, precisa absorver esse potássio. E outro ponto muito interessante é a questão da distribuição também. Né? Por ser NPK no grão, quando a gente faz a distribuição no campo, essa distribuição sendo homogênea, a planta ela vai absorver esses nutrientes de uma forma melhor, né? De uma forma mais eficiente. E, consequentemente, absorvendo, tendo uma capacidade aí, né, de capturar esses nutrientes, ela vai construir um sistema radicular melhor, consequentemente, ela constrói uma parte aérea melhor, e ela tem uma estrutura para passar, por exemplo, por veranicos. Né? Então, nesse sentido, eu falaria para vocês que é muito importante a gente prestar atenção na questão aí, na hora que a gente bota esse adubo na terra, da questão da solubilidade desse adubo e também na parte aí da distribuição também desses nutrientes no campo. Obrigado, Felipe, pelas colocações, tá? Dando andamento, direcionamento agora da questionamento para o Camilo, tá? Da empresa Damar. Como que a Damar trabalha para minimizar os efeitos de redução de performance sofridos pelos produtos diante das mudanças climáticas, Camilo? Se puder nos colocar aí. Vamos lá. Acho que tem alguma coisa que todos vamos concordar é o quanto o clima pode impactar nos produtos das diversas empresas que estão aqui, né? Então, a Damar, trazendo um pouco para vocês, ela é uma empresa que trabalha com produtos pós-patente, então são moléculas já todas conhecidas do mercado, muito utilizadas há muitos anos na produção. E o diferencial para que a gente possa fugir, né, da fotodecomposição, né, dos períodos muito secos, onde a molécula não vai ter a sua performance, ou quando a gente pensa em utilizar um determinado herbicida de época seca e vem um ano de muita chuva, e aí acaba atrapalhando aquele planejamento que nós fizemos, a Damar hoje tem no seu DNA, no seu core, trabalhar essas moléculas que já são conhecidas, mas com a inovação em formulação. E quando eu falo isso na inovação em formulação, é para aumentar a performance desses produtos. Então, essa é uma das vantagens. Além de eu fugir do tanque mix, né, onde eu posso ocorrer o erro na hora da mistura, e trazer também, então, essa questão de uma melhor performance do produto quando colocado à exposição no campo, passando por todas as intempéries. Obrigado, Camilo. Dando andamento aqui à mesa, né?
Vou direcionar a pergunta agora ao Tiago, da Errara, Tiagão, mais voltado para o público que tem a cultura principal cana. Tá? Então, numa condição de clima mais seco, qual produto a Errara posiciona para o controle dos fenófilos leves, talvez a principal praga da cana hoje? Boa pergunta, Matheus. Acho que, se nós fizermos um levantamento rápido aqui, é mais fácil nós perguntar quem não tem esfenóforos do que quem tem, né? É um problema bem sério. Bom, nessa linha dos fenóforos, pessoal, a Errara traz para vocês os Zeus. O Zeus é um produto, uma mistura de dinotefuran, que é um novo neonicotinoide, tá? Com a lambda-cialotrina. O dinotefuran, que é um neonicotinoide específico da Errara, somente ela tem para trabalhar esse produto hoje, é um produto, por exemplo, que é conhecido pela sua alta solubilidade. Isso vai dar a característica de ser um produto com uma alta sistemicidade dentro da planta, que vai te dar logo um alto residual. Então, é um produto que vem hoje por um manejo também de resistência dessa praga, que é algo que a gente precisa tomar cuidado, com um ótimo custo-benefício, além de poder ser aplicado, utilizado, seja no corte de soqueira ou também com a vinhaça. Então, uma tecnologia exclusiva e rara que traz um custo-benefício, entregando o controle esperado dessa praga aí, Matheus. Tá ok, Tiago. Obrigado pela colocação. Tá? Dando andamento, Celso, da Sumitomo, no estado de São Paulo e em outros estados, o cultivo de soja em rotação com a cana tem crescido muito o modelo de plantio em meiose. O que a Sumitomo tem recomendado de herbicida pré-emergente para a soja em renovação na meiose da cana? Matheus, a Sumitomo acabou de lançar uma molécula, né, um produto herbicida com 3 diferentes mecanismos de ação, pensando principalmente em ajudar, né, nesse manejo de plantas daninhas, porque muitas vezes a cana traz plantas daninhas para a cultura da soja e é um momento oportuno da gente ajudar nesse controle para que depois volte a cana, né, e essa cana possa ser, de certa forma, melhor controlada. Esse produto chama-se Zetamax Evo, que tem lá o S-metalaclor, a fluoxazina e também uma Zetapir. E, como o colega comentou, a questão de uma molécula com formulação diferenciada. Isso faz com que o produto passe a palhada, porque muitas vezes a gente está trabalhando numa cultura da cana que tenha lá a palhada como o principal benefício, pensando até no plantio direto ou no cultivo mínimo, né? E o herbicida precisa passar essa palhada para controlar principalmente a questão das plantas daninhas que estão abaixo desse solo. Então, a Sumitomo aproveita a oportunidade, né, de passar aos produtores essa novidade que acaba de lançar, que é o Zetamax Evo, que são 3 mecanismos diferentes de produto, num único produto para controlar as principais plantas daninhas da cultura da cana, tanto da cana-de-açúcar como da cultura da soja. Tá ok, Celso, obrigado. É sempre bom ter produtos novos aí para a gente fazer uso lá no campo e enfrentar as dificuldades que a gente enfrenta, né? Dando andamento, Felipe, da Acron agora, quais as estratégias na adubação que podem ser adotadas para minimizar os efeitos causados pelo clima? Bom, Matheus, tem uma regrinha muito interessante. Se vocês olharem, o IPNI batia muito em cima dessa tecla, que é o princípio dos 4 Cs. Né? Você utilizar uma fonte correta, uma dose correta, no local correto e na época correta. E onde que os fertilizantes podem entrar nisso? Né? Então, a gente utilizar fontes de fertilizantes que evitem perdas, por exemplo, de nitrogênio por volatilização, é uma ferramenta muito interessante para o produtor. Há diversos trabalhos na literatura, né, mostrando aí perdas, principalmente quando se utiliza uma ureia, né, por volta de 30%, chegando até 50%, 60%. Tem um trabalho muito interessante do Heitor Cantarella, lá do IAC, que ele fez aqui, inclusive, na região de Piracicaba, ali compondo Araras também, né, avaliando a ureia, o NBPT e nitrato de amônio, entre junho e dezembro. Né? O que ele mostrou nesse trabalho? Que, dependendo da época que é aplicado, você tem mais ou menos perdas de nitrogênio por volatilização, através, principalmente, da ureia e da ureia NBPT, chegando aí até 25%, 21%. Nós fizemos um trabalho, recentemente, com o IAC em Ribeirão Preto,
comparando a ureia NBPT e o produto da Acron, que é base nítrica amoniacal. Né? E esse produto ele foi aplicado em dezembro, numa época chuvosa. E, mesmo assim, com ureia e ureia NBPT, demonstrou-se uma perda de nitrogênio por volatilização por volta de 16%. Então, são tecnologias, são fontes que devem ser utilizadas para o produtor. Né? Uma outra coisa muito interessante é a associação dos nutrientes. Nós sabemos, né, que o nitrogênio, principalmente, juntamente com o fósforo, ele melhora o arranque inicial de algumas culturas, como, por exemplo, o milho. Você tendo essa associação desse nitrogênio, desse fósforo, no mesmo grânulo, tendo um arranque melhor desse milho, né, da cultura, construindo a base, construindo o sistema radicular, consequentemente, a gente consegue passar por um veranico um pouco mais, entre aspas, tranquilo. Né? Então, são essas as tecnologias aí que o produtor deve estar atento, né, e empregar na lavoura para amenizar um pouco essa questão do risco climático. Ok, Felipe, muito obrigado. Dando andamento, turma, agora pergunta para o Camilo da Adamar. Camilo. Quais medidas podem ser adotadas pelos produtores para que o canavial não perca seu potencial produtivo diante de tantas adversidades climáticas? Matheus, acho que não existe a bala de prata, já foi muito falado isso aqui em cima, né? Então, várias medidas devem ser tomadas, né, no manejo como um todo. Eu acho que, diante de todas as condições climáticas, uma delas que eu já falei é o uso dos bioestimulantes, assim também como a utilização de produtos que têm uma alta tecnologia de formulação. Quando a gente fala na alta tecnologia de formulação, como eu comentei anteriormente, nós temos hoje o jumbo, que é a mistura de produtos, mas que traz muito mais facilidade. E pensando nas adversidades climáticas, ele consegue ser aplicado, né, ele pode ser aplicado, tem a recomendação de janeiro a janeiro. Assim como também nós temos hoje arreio, um produto que eu utilizo ele amplamente com segurança quanto a culturas vizinhas, hortas, principalmente nós que estamos aqui em regiões de bastante restrição. Então, dá para se utilizar ele visando mamona, mucuna, merrêmia, né, na pré-colheita e voltando com essa aplicação também. E a presa. Então, esses são a presa também, num ano que nós vamos ter bastante umidade, quando eu falo em um plantio, uma mistura de moléculas que me traz bastante segurança por conta da sua formulação. Então, acho que olhar para os portfólios e fazer um manejo completo vai garantir com que a gente continue produzindo diante de tantas adversidades que nós vamos ter. Buscar a bala de prata, eu acho que é o grande erro, né? E nunca também pensar como um único objetivo. Bem falado aqui pelo companheiro, os fenóforos hoje é difícil quem não tenha, né? E aí nós estamos tentando vencer essa briga dos fenóforos com uma aplicação numa época seca, sem olhar para a qualidade da aplicação, e aí a briga vira contra o produto que foi aplicado. Mas será que só isso é suficiente? Então, olhar para uma segunda aplicação num momento mais adequado, com umidade. E aí também nós temos no portfólio um produto hoje que é o Gales, também um velho conhecido aí de quem já utilizava o Galil em soja, e é um produto que performa muito bem, que entrega vigor nesse canavial, ajudando também na entrega de maior produtividade. Então, acho que a dica é essa, a gente olhar para o manejo como um todo para poder fugir dos possíveis detratores aí que o clima vai nos trazer. Tá ok, Camilo, agradeço. Dando andamento, na sequência, Tiago, né, da Ihara. Se o clima estiver mais chuvoso, é possível utilizar Zeus no controle de pragas? É uma boa pergunta, Matheus. Mais uma boa pergunta, né? Essa aí é uma pergunta que se refere mais, vamos pensar, a uma segunda aplicação que o colega acabou de comentar aqui, né? Uma situação que você vai ter mais umidade e aí o Zeus entra nessa possibilidade de ser utilizado. Eu comentei antes com vocês que Zeus é uma mistura de lambda cialotrina com dinotefuran, mas não é só isso. O que a gente precisa entender é que, dentro da formulação dos produtos, e essa é uma tecnologia que vem sendo cada vez mais aprimorada, existem outros coformulantes, que são alguns segredos lá que, por questões comerciais, não são abertos, né?
mas isso te traz vantagens. Uma vantagem, por exemplo, nessa situação, é a rápida absorção dos zeus pela planta. Então, numa situação que você tem muita umidade e muita chuva, por exemplo, a gente tem trabalhos que, em questões de horas, o produto é totalmente absorvido. E ele sendo absorvido, como ele é um produto que tem uma boa sistematicidade, ele logo vai translocar por toda a planta e vai proteger também não só nessa situação para os fenóferos, mas também para uma cigarrinha, por exemplo, que pode começar a ocorrer nessas situações mais chuvosas. Não é o caso tanto aqui dessa região, né? Mas a gente tem outras regiões que a cigarrinha ocorre e pode ser, então, utilizado. Tá ok, Tiago, muito obrigado. Pegando o gancho aí da cigarrinha que você comentou, de fato, a região nossa aqui de Piracicaba não é uma região que tem uma pressão tão alta por cigarrinha, mas outras sim, tá? E a cigarrinha é uma praga que ela é muito influenciada pelo clima. Então, direcionando o questionamento para o Celso da Sumitomo, qual a solução que a Sumitomo possui para o manejo dessa importante praga da cana-de-açúcar? Matheus, realmente, a cigarrinha nos últimos anos ela não tem sido um grande problema para a gente, mas vale a pena relatar que não devemos esquecer dela, porque quando vem as condições climáticas favoráveis, ela pode ser um fator extremamente limitante, né? Falamos muito hoje dos fenófilos, que realmente tem se tornado a principal praga da cana-de-açúcar, né? Onde nós nos preocupamos mais, mas vale a pena ressaltar, não devemos esquecer um pouquinho da cigarrinha. A Sumitomo tem um produto chamado Kaizomax, que tanto atua na cigarrinha como atua nos fenófilos, né? E vale a pena a gente ressaltar que o produto pode ser aplicado em diversas modalidades. Hoje se fala muito da vinhaça, né? Então, nós temos aí um trabalho já com o professor Verini, lá de Botucatu, mostrando que o produto tem uma estabilidade muito grande dentro da vinhaça, que pode ser uma vinhaça enriquecida ou até a própria vinhaça pura mesmo. E essa vinhaça tem sido hoje uma ferramenta para ser utilizada nas unidades como um fator interessante na logística. Então, a própria unidade já chega, fornece nutriente para a cana-de-açúcar, em associação, né, com o inseticida e até outros produtos, né? Então, o controle da cigarrinha ela tem sido até feito de uma forma indireta, pensando muito mais hoje nos fenóforos, né? Talvez por ela não ter sido um grande problema nos últimos 2, 3 anos, mas vale ressaltar que, ao mesmo tempo que eu estou controlando os fenóforos, via vinhaça ou via corte de soqueira, né? com o nosso produto Max, nós também podemos ter o controle da cigarrinha de uma forma indireta. Tá ok, Celso, obrigado. Só fazendo um questionamento para o Marcos, uma colocação, na verdade, né, Marcos? Depois, se você puder fazer um comentário em cima, acho que é prudente. Com as previsões aí de tempo mais chuvoso, também aumenta a incidência e a pressão de doenças, né? O que você tem a falar para os nossos cooperados, Marcos, com relação a isso? Não só, Matheus, não só a umidade, mas temperatura, né? Então, toda doença ou praga, independente de qual for, ela precisa de um tripé, que é o primeiro hospedeiro, segundo umidade e terceiro temperatura. E ultimamente, né, nós estamos tendo esse tripé bem alavancado, porque você tem o hospedeiro está no campo, você tem temperaturas com grande amplitude, como está esses dias, isso é um prato cheio para doenças, né, e umidade. Então, é só olhar para o campo e ver que ainda não está seco, né? Então, e como tem previsões de chover mais cedo esse ano, a gente tem comentado muito isso com todos os nossos clientes, a maior pressão para doenças que vai ter esse ano. Não só na cultura da cana, mas para soja, amendoim, né, e as demais. Então, eu acho que é um ponto extremamente relevante, e vocês todos aqui, nas 4 empresas aqui, têm produtos, acho que acho que só a Acros não tem, né? A Acros só trabalha com fertilizante. Mas, assim, as 3 aqui, a gente conhece muito bem as 3, e tem produtos de excelência. Então, realmente, é um ano de pressão maior para doenças. Então, se o produtor não tomar cuidado, ele pode perder produtividade por conta de doenças, né? Não só doenças, mas é um ano de cigarrinha, né? Um ano para uma proliferação, porque, apesar da chuva, você vai ter os intervalos. Então, isso é onde a praga mais gosta, né?
Então, é tomar muito cuidado aí e fazer os manejos. Acho que o grande ponto hoje é que a gente brinca muito de, desculpa, tá, e acho que entra na linha de vocês três aqui, é a economia porca, né? De tentar buscar produtos mais baratos, diminuir custo onde não deve. Eu vejo muito isso. Eu vou diminuir custo, eu não vou usar um produto. É um ano que talvez não... Antes de eu fazer 3 aplicações, vou fazer só 2. Cara, aí você está tirando o dinheiro do teu bolso, só isso, né? Então, eu acho que anos como estão sendo vindo agora, quando você tem uma condição extremamente favorável, eu acho que o investimento cada vez mais se faz necessário. E o investimento certo, eu não sei qual, se foi, né, quem falou, de usar as moléculas certas no momento certo e olhar o clima, porque hoje que a gente vê, uma vez eu estava voando, estava ali no, acho que é Mato Grosso, estava indo para uma palestra, eu estava de aviãozinho, o cara aplicando calcário, 1h da tarde, um vento, eu falei, pô, o vizinho deve estar amando, né, cara? Porque está vindo mais para o vizinho do que... E outra coisa, pulverizar, sabe? Hoje você tem tantas ferramentas aí, eu acho que... e a Coral Clima tem N ferramentas que ajudam nisso, mas eu acho que o fato é olhar o clima de uma maneira não só pelo aplicativo, né? Ver o quanto ele pode te ajudar, o quanto ele... Vocês têm muitas... Tem estação no... Isso é uma ferramenta para fazer a aplicação, o momento certo, né? Então, acho que, realmente, o produtor tem que olhar com mais carinho para isso. Tá ok, Marcos. Eu agradeço aí a colocação. E nenhum ano é igual ao outro, né, Marcos? Então, assim, o que Graças deu a Deus, certo né? o ano passado, exatamente. O que deu Senão, certo imagina, ano se passado todo não dá ano- nesse. E não vai dar no seguinte. Então, assim, Imagina, se tudo fosse igual, não tinha emprego, né? exatamente. Obrigado, Tá viu, fácil. Marcos? Valeu. Dando sequência, Felipe, você mencionou a questão das perdas de nitrogênio por volatilização. Como o nitrogênio é perdido? Então, o nitrogênio, né, quando a gente aplica ele na forma de ureia, tem uma enzima no solo, a urease, que vai transformar esse N-amídico em N-amoniacal, né? E durante essa transformação, né, subindo o pH em volta desse grânulo, acontece que esse nitrogênio se transforma em amônia. E a amônia perdida é um gás, vai embora para a atmosfera. Tá? Um outro fator também é o processo chamado desnitrificação, que é a transformação desse nitrogênio em óxido nitroso, que também é um gás e é perdido. E um adendo aqui, né, esse óxido nitroso, ele é 310 vezes com um potencial maior comparativamente ao CO2, né? É o gás que o pessoal fala, né, do efeito estufa, né? Então, assim, é um ponto muito importante. E trazendo, né, para essa questão de perdas, principalmente do óxido nitroso, né, eu vi um trabalho muito interessante do Douglas Guelph, lá da Universidade de Lavras, que ele comparou, né, algumas fontes de nitrogênio com a emissão de óxido nitroso. Né, o que ele constatou nesse trabalho? Né, ele pegou uma dose específica para a cultura do café, aí por volta de 400 quilos por hectare de nitrogênio, instalou as câmeras e fez a avaliação, né, da emissão desse óxido nitroso, né, tanto com ureia NBPT e com nitrato de amônio. E o que ele constatou nesse trabalho? Que a emissão de óxido nitroso, comparando ureia com o nitrato de amônio, foi de 80% maior. Comparando ureia com ureia NBPT, de 40%. Né? Então, assim, é super importante a gente não apenas verificar a questão da produtividade, mas verificar também essa questão relacionada ao clima, né? Porque um dia ou outro isso daí vai chegar na porteira da fazenda, né? Vai se pagar por isso, né? Então isso é extremamente importante. E além dessa questão do óxido nitroso, né, na média dessas 6 safras, utilizando, por exemplo, uma fonte nítrica amoniacal, produziu-se por volta de 4 sacos a mais de café. Então você alia o ambiental e alia a produtividade. Ok, Felipe, agradeço a colocação. Pulando um pouco a ordem agora, o questionamento vai para o Tiago da Errara. E, assim, ainda pegando o gancho da cigarrinha, tá, Tiago? E, assim, em anos com um verão muito chuvoso, conforme o Marcos esteve
colocou na previsão dele, que é possível de ter um verão muito chuvoso, são favoráveis a altas produtividades em cana, mas também a ocorrência de alta pressão de cigarrinha. Como a Ihara pode ajudar nesse manejo? Legal, Matheus. A gente já comentou um pouquinho antes, os colegas também colocaram, sobre o manejo indireto hoje em cima da cigarrinha, que muitas vezes podemos dizer, ajudado pelo manejo dos fenóforos, né? Mas quando a gente tem uma ocorrência numa situação de clima favorável da cigarrinha, a gente também precisa escolher produtos para manejar essa cigarrinha. E, dentre as opções, a gente traz hoje dois produtos como oportunidade para manejo de cigarrinhas. Um deles é o Maxan, que ele vai ter o mesmo dinotefuran, que é um produto hoje reconhecido pela questão do alto residual que ele tem e do controle, junto com a mistura do piriproxifem. É um produto que nós podemos utilizar ele hoje numa aplicação 70-30, tá? E o ponto importante do Maxan é o que ele faz em todo o ciclo da cigarrinha. Se nós olhar e trazendo em números para vocês, quando nós olhamos os ovos, ele reduz em 25% a viabilidade dos ovos. Isso logo vai te dar em torno de 62, 65% de menos ninfas, o que vai te dar menos adultos, e ainda esses adultos eles vão ter uma redução de ovoposição de 50% de ovos. Então, além do que ele controla já diretamente, as outras cigarrinhas no seu ciclo têm essa redução automática no ciclo, que traz vantagens no manejo da cigarrinha. E outra opção que a gente também traz, um produto que foi lançado recentemente, esse produto também vai no mercado de cereais, para manejo de percevejo, por exemplo, mas na cana é o Terminus. O Terminus é uma mistura de lambda-cialutrina com acetamiprid numa formulação OD. E o grande ponto dele é essa formulação, exatamente OD, onde a gente consegue proteger muito a gota para que ela realmente chegue no alvo, que é um ponto extremamente importante em você conseguir controlar a praga e fazer com que a gota do produto chegue no alvo. Mas um ponto bem importante é que é um produto que tem registro para aplicação aérea. Então, quem precisa fazer aplicação com avião ou com drone, por exemplo, pode estar utilizando desse produto que ele tem essa aplicação, esse registro para essas modalidades. Tá ok, Thiago. Agradeço. Obrigado. Dando andamento, direcionar o questionamento para o Celso, da Sumitomo. O cultivo da soja intercalada com a cana tem sido uma realidade nos últimos anos na nossa região, e assim sofrendo todas as adversidades climáticas. Na sua opinião, Celso, como podemos recomendar as aplicações de fungicidas para que a cultura da soja, no caso, possa alcançar o máximo de potencial produtivo expresso na cultivar semeada? Matheus, eu quero pegar um gancho do Marco aqui e comentar o seguinte. Por ser muitas vezes a cultura da cana a principal cultura da região, muitas vezes a gente, né, não dá importância para a cultura da soja que está intercalada com a cana. Nós aplicamos muitas vezes o fungicida próximo de R1 ou R2. Né? Lembro vocês que nós temos na cultura da cana a palhada que sobrou. Né? Essa palhada tem fungos necrotróficos que sobrevivem nessa palhada e vai depois contaminar a soja, né? Como, por exemplo, septória, cercóspora de forma geral. Então, é muito importante que o produtor de soja tenha consciência da necessidade de fazer aplicação no vegetativo. Né? Na fase, por exemplo, V3, V4. Vários relatos mostram a importância dessa aplicação, até com evitar perdas de produtividade de 3, 4 sacas por hectare. Né? E entrar com produtos mais específicos, principalmente na fase R1 e R1+14, com fungicidas que vai atuar tanto no controle de septória, cercóspora, né? Hoje mancha-alvo, a podridão de hastes, né? E também, se você tiver um verão muito intenso, muito chuvoso, podendo aparecer a ferrugem. Para essa sugestão, Matheus, nós sugerimos o Scaliamax, que é o nosso fungicida que controla todas essas doenças. Então, salienta o produtor da importância de começar uma aplicação cedo, né? E entrar com um produto específico em R1, R1+14, que são o momento que a planta realmente necessita de produto específico para controlar as principais doenças da cultura da soja.
Tá ok, Celso. Dando sequência, estamos finalizando praticamente. Direcionar para o Felipe, da Acron, tá? Quais são as ações que a Acron tem feito com relação à questão climática ambiental? Bom, Matheus, eu acho que é uma preocupação de todos, né, essa questão principalmente aí da redução de emissões, né? E um dado muito interessante que eu estava procurando na literatura e encontrei, né, a produção de fertilizantes, ela produz aí por volta de 0,8% dos gases do efeito estufa, somente. Se você pegar no todo, né, a questão aí, principalmente agrícola, né, é por volta de 30%. Então, assim, o restante, os outros 70%, são de outros meios, né? Então, o pessoal critica muito essa questão, principalmente, igual o Marco comentou, né? Nem vamos entrar nessa questão aí de ambiental, mas há muita crítica em cima do nosso setor. Então, o nosso setor tem que estar preparado, principalmente, para essa questão aí voltada, né, à redução das emissões, né? E a Acron, ela trabalha com um circuito fechado, né? Toda a amônia, todo o nitrato, ele é reutilizado dentro da empresa. Para quê? Para gerar menos resíduos, né? Então, a gente tem feito algumas ações lá ambientais também, relacionadas ao repovoamento de alguns rios, né, da Rússia. Então, assim, a gente tem trabalhado mais fortemente nisso, né, vendo que todas as empresas também, né, estão todas unidas aí para essa questão, principalmente climática e ambiental. Tá ok, Felipe. Fazendo a nossa última pergunta aqui, direcionar ao Celso novamente, Celso. Mais voltado para a cultura da cana, tá? Então, a cultura da cana está há muitos anos consolidada no estado de São Paulo e vem se consolidando em outros estados mais recentemente. Como você está vendo o aumento do índice de nematóides, que é uma praga dita invisível, né, afetando a cultura da cana? Sim. É um ponto interessante, Matheus, porque a gente dá muita atenção para a cigarrinha, porque a gente vê a espuma, né, desse inseto ali na soqueira, para os fenófilos, que vê, por exemplo, lá a soqueira morta, né, e muitas vezes nós desprezamos o nematóide, que está presente aqui há centenas de anos no próprio solo. Então, com o cultivo intenso da cana-de-açúcar nos últimos anos, e outras culturas, né, a gente começa a despertar que também tem um inimigo invisível, que é o nematóide, e que nós precisamos controlar. Porque muitas vezes nós fazemos o controle efetivo da cigarrinha, dos fenópolis, né, mas como a gente não percebe, não vê realmente, só vê a perda de produtividade, no caso do nematóide, muitas vezes o produtor negligencia esse tipo de situação. Então, eu sempre peço para que o produtor faça uma análise, né, verifique qual é a espécie de nematóide que está presente no seu solo, porque, com certeza, como os fenópolis, vocês vão ter nematóides também, né? Pode ser o Partilenco zea, né? Pode ser o meloidógene, mas, com certeza, nematóide existe nessas áreas. E a gente precisa, para alcançar lá os 3 famosos dígitos, né, ou acima de 100 toneladas de cana por hectare, um controle efetivo, um controle amplo, né? Não só doenças, não, mas também as principais pragas, e o nematóide está inclusivo nisso, né? Hoje nós temos aí vários nematicidas, né? As empresas têm, e a Sumitomo, para contribuir nesse setor, está trazendo o Aveu SC, que é um nematicida biológico, ou seja, um produto bastante também amigável aí a essa questão ambiental. Tá ok, Celso, agradeço. Estamos caminhando para o final, pessoal, restam cerca de 10 minutos aí. Só fazer um fechamento, quero agradecer a todos pela atenção, pela participação, pelo tema tão importante, clima, né, Marcos? E nesses 10 minutos finais aqui, gostaria de passar palavras pela ordem, né? Para que vocês façam suas considerações finais, seus agradecimentos. Agradecer às empresas parceiras que estiveram aqui conosco, no caso a Acron, a Adamar, a Errara, a Sumitomo, as pessoas do Felipe, o Camilo, o Tiago e o Celso. Agradecer o Marcos, a empresa Rural Clima, pelos ensinamentos e conhecimentos, Marcos, sempre muito atual e muito prático. Então, pela ordem, finalizando, Felipe, manda bala. Marco, eu vou dizer para você aqui que foi uma aula, né, hoje, em termos de agrometeorologia agrícola. Eu uso esses mapas que você falou para as minhas pescarias, para você ter uma ideia da importância que é, né?
Eu vou pescar geralmente aí na Amazônia, então assim, eu uso as previsões climáticas para marcar a data para não errar, porque a cada 5 eu erro uma. Então assim, eu acho super importante. Imagine para mim que estou fazendo um pequeno investimento para ir lá com lazer, imagine para o produtor rural fazer esse investimento, tomar essa decisão. Então assim, eu sou apaixonado pelo clima, né? Então, assim, muito obrigado pelas suas considerações, muito obrigado ao pessoal que estava aqui, né, aos companheiros aqui de mesa também da Damar, né, da Errara e da Sumitomo. Fica muito obrigado para a Coplacana também. Valeu, Felipe. Vamos lá agradecer mais uma vez a Coplacana, Matheus, pelo convite, pela oportunidade, professor pela palestra. E eu acho que o que fica de mensagem final e recado para a gente é isso. Nós não podemos mais subestimar o clima, né? Ele está, sim, em mudança, mas nós temos ferramentas disponíveis, tanto para prever e entender, não errar nem na pescaria, nem na produção de cana, de soja, de milho, e nós, como empresas, estamos disponíveis para vocês para trazer sempre o melhor produto, né? E quando eu digo no melhor produto, mesmo que ele venha envelopado com moléculas antigas, mas a gente está buscando a excelência na produção, na formulação e trazer algo diferenciado para que a produtividade lá no final não seja afetada. Obrigado mais uma Valeu, vez. Camilo, muito obrigado. Tiago? Bom, acho que primeiro agradecer a todos os colegas da Cron, da Damada, da Sumitomo, o Marco da Rural Clima e a Coplacana também pela oportunidade, novamente, de nós poder estar conversando e colocar que a Errara é uma empresa que ela não trabalha só com cana ou soja. Hoje nós ficamos a conversa em cana, mas ela tem produtos para HF, para café, para citros, para pastagem, para todas as culturas. E o que a gente costuma dizer é que por trás de um produto tem muita pesquisa até esse produto ser desenvolvido. Às vezes são produtos novos, às vezes são produtos que têm alguma característica específica na formulação. Mas para esses produtos funcionarem, a gente precisa que eles sejam bem posicionados. Então, em qualquer situações, nas adversidades climáticas, Marco, que você colocou, procurem nós da Errara, procurem os CTVs da Coplacana, para pedir o melhor posicionamento, perguntar o melhor posicionamento, que é algo extremamente importante que a gente precisa trabalhar e vocês podem contar conosco aí. Obrigado. Ok, obrigado, Tiago. Celso? Matheus, em nome da Sumitomo, quero agradecer a oportunidade, né, a Coplacana na sua pessoa, aos colegas presentes aqui, em especial o Marco Antônio, que trouxe boas notícias para a gente, né, Marco? Acho que o produtor tem uma expectativa que será uma safra realmente rentosa, né, de grandes rendimentos, né, e trazer essa esperança é muito bom, principalmente no cenário que nós estamos vivenciando nesse momento, né. Então, todos continuem acreditando, né, no setor agrícola, né, para que a gente possa aí continuar aqui por muitos anos. Muito agradecido, muito obrigado. Obrigado, Celso. Marco? Alô? Só quero agradecer primeiramente a Coplacana pelo convite de vir até aqui nessa tarde de terça-feira, bater um papo com vocês, explicar um pouco o que vai acontecer com o clima. Quero agradecer a todos aí pela oportunidade. A Errara é uma grande parceira da Rural Clima também. A gente tem, toda semana, produz um vídeo lá para a Errara. Então, se querem saber um pouco mais, é só entrar também lá no canal do YouTube da Errara, que toda semana tem um vídeo lá falando sobre previsão, né? Então, a gente faz esse trabalho também. E colocar a Rural Clima à disposição aí de vocês, se querem entender melhor as condições climáticas para a sua propriedade, para as suas áreas, tá? Fiquem à vontade de perguntar, de ir lá, que a gente vai estar sempre com um produto ou com alguma previsão para vocês. É um ano diferente, mas é um ano desafiador por tudo que está acontecendo, mas ferramentas vocês têm aí até demais, né, com tecnologia. Os próximos anos continuarão sendo cada vez mais desafiador por conta dessas mudanças aí nesse padrão climático, mas que eu acho que fazendo o dever de casa bem feito, como vocês fazem, acho que não tem por que não dar certo, tá? Então, só agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de vir aqui e mostrar um pouco do que vai acontecer. Obrigado a todos aí
e uma excelente safra, um excelente evento a todos. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado aos cooperados da Coplacana, à Coplacana e a todos os presentes, as empresas parceiras. Vamos que vamos, bom restinho de tarde e vamos dar sequência ao ciclo de palestras.